Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu vou mostrar para você a carta de Pero Vaz de Caminha, documentos e ensaios sobre o acabamento do Brasil, organizado por Luiz Donizete Benzi Gruppione, publicado pela Xerox do Brasil, né, empresa aqui do Brasil que tratou de apresentar essa edição, que é uma edição especial em comemoração aos 500 anos do Brasil. Foi lançado no ano de 2000, já não está mais em catálogo, então você deve encontrar em sebos, em lojas de livros usados, mas é um exemplar que é muito interessante que você possa ter em sua biblioteca para que você possa ter realmente aqui a cópia desse documento tão relevante. Então é uma edição facsimile, tem a reimpressão em tamanho conforme o original da Carta de Pero Vaz de Caminha, além de ter a transcrição do texto e adaptado, né, para o português recente, junto também com vários ensaios sobre a Carta de Pero Vaz de Caminha por professores que tratam e lidam com esse texto que é tão importante. Na Carta de Pero Vaz de Caminha, ela tem sua relevância dentro da nossa história, da história do Brasil, justamente porque relata o momento em que os portugueses chegaram, de acordo com alguns, pela primeira vez aqui no Brasil, nas terras brasileiras. Então nós temos aqui a narração escrita pelo próprio Pero Vaz de Caminha, em que ele mostra os dias, as viagens e os momentos em que aqueles aventureiros passaram até se encontrarem com os índios, os primeiros habitantes aqui do Brasil, e terem toda aquela relação, a primeira missa. Então é um documento histórico que também pode ser entendido como um documento literário, né? Porque as pessoas também estudam dentro da literatura como sendo o primeiro texto escrito em língua portuguesa em solo brasileiro e, portanto, tem toda a sua relevância histórica, né? Em algumas escolas é exigido o estudo da Carta de Pero Vaz de Caminha, algumas universidades também exigem, então é altamente importante compreender essa carta para entendermos aquele contexto desse momento em que, segundo alguns, nasceu o Brasil. Então, a Carta de Pero Vaz de Caminha é tida como sendo a certidão de nascimento, por assim dizer, do Brasil, o momento em que nós temos a origem, o primeiro momento contato, né, dos portugueses com aqueles que já moravam aqui. Então é um relato muito bonito, muito interessante. Não tinha pretensão de se tornar uma obra literária, era justamente uma carta, né, enviada do Pero Vaz de Caminha ao rei, o Dom Manuel na época, e que ele relata justamente aquilo que aconteceu dentro aí daquilo que ele presenciou e que ele pôde observar que fosse interessante naquele momento. Eventualmente existiam também outras cartas de outros navios, de outras embarcações, porém acabaram se perdendo, né? Existem cerca de 3 relatos que são os que sobreviveram com o passar do tempo, né? Que é essa carta de Pero Vaz de Caminha e a carta do mestre João ao rei também, e a outra que é considerada como a carta do piloto anônimo. Então, são esses 3 relatos. Aqui nós temos não apenas a carta de Pero Vaz de Caminha, mas também a carta do mestre João também ao rei. Então, por isso é um documento interessante de se ter em sua residência. Eu vou mostrar para vocês essa edição, para que você possa ver como que foi feito. É bem acabado, em capa dura inicialmente, pode perceber. Note que o tamanho ele é bem grande mesmo, em comparação aos livros mais comuns, que são mais ou menos desse tamanho aqui. É um tamanho grande justamente porque reproduz o tamanho original da carta, né? Então, temos aqui a contracapa, onde apresenta aqui alguns nomes, né, daqueles ensaios, dos professores que têm ensaios, e também diz que é facsimile das cartas de Caminha e de Mestre João, e esses vários ensaístas, que o nome daqueles que escreveram textos para a obra. E vou tirar para vocês aqui, essa é a dust cover, que protege a obra, né? Então você pode retirar. E temos então a edição sem a dust cover, que capa dura, a carta de Pero Vaz de Caminha, documentos e ensaios sobre o achamento do Brasil. E aqui é o organizador e a empresa que publicou é a Xerox, a empresa de documentação. A capa branca, muito interessante. Vou mostrar aqui com maiores detalhes como é que é o livro por dentro. Então, temos aqui a introdução,
Olha para vocês verem, é muito grande o livro, né? Mas é bem interessante. Aqui tem a lista dos vários ensaios que está falando aqui. Primeiramente apresentando a própria carta, os documentos da própria carta do Pero Vaz de Caminha, a carta do mestre João Faras Adão Manuel, tem os ensaios do Testemunho Vivo e do Encontro de Culturas de Bernardo Vasconcelos e Souza, outro ensaio do Fernando Novaes, A Certidão de Nascimento ou de Batismo do Brasil, outro ensaio de Lúcia Bettencourt, Achados do Escrivão no Achamento do Brasil, Marcos Justo Guedes, O Descobrimento do Brasil não foi obra do acaso, Cabral, A Missão de Walter Galvani, Maria José Golão, Do Homem Selvagem ao Índio Brasileiro, e por último, Paulo Roberto Pereira, A Difusão da Viagem de Cabral na Europa Quentista. Então, tem vários ensaios que são muito interessantes dentro do aspecto histórico, são vários professores, pessoas que lidam com documentos antigos. E aqui começa, então, a primeira apresentação da obra. Na apresentação diz o seguinte: reproduzindo aqui a carta do escrivão Pero Vaz de Caminha, a Xerox do Brasil orgulha-se de participar das comemorações pelos 500 anos do descobrimento do Brasil. Seria redundante enfatizar a importância histórica e literária desse documento, cuja leitura surpreende pelo caráter agradável e moderno. Esse primeiro relato em língua portuguesa é precioso pelos retratos falados do povo e da terra, a curiosa e sensual percepção da Europa em face de uma gente e uma terra que se oferecia suave na segurança do porto e na facilidade do trato. Produz um relato bem-humorado e instigante, uma obra-prima do marketing colonizador. Com a publicação deste livro, a Xerox do Brasil contribui para revitalizar o amor a nosso país. A digitalização da Carta de Caminha e sua reprodução mediante tecnologia Xerox visam tornar esse documento, que vive no imaginário de todo brasileiro e de todos os que aqui fazem seu lar, acessível aos olhos e mentes daqueles que por ele se sentirem atraídos. Para a Xerox do Brasil, esta é uma renovada oportunidade de demonstrar sua missão de preservar documentos ao mesmo tempo que democratiza o acesso a eles, mobilizando o grande público para orgulhar-se de sua história e copiar os grandes exemplos. Então, essa é a apresentação. Temos aqui a apresentação de Luiz Donizete Benz, que é o organizador. Vem sempre com ilustrações bem bonitas ao longo de todo o exemplar. Então é bem organizado. O papel, ele é estilo papel crochê, bem durável, bem resistente, sempre com gráficos e imagens da época. Olha para vocês verem aqui essa imagem bem bonita. Então é bem organizado, realmente uma edição que eu considero como sendo uma das melhores edições que trata sobre a carta de Pero Vaz de Caminha. E aqui temos a própria edição facsimile. Então aqui reproduzida a carta de Pero Vaz de Caminha em tamanho real. Aquele que quiser ter acesso realmente ao texto, como ele foi produzido pelo próprio Pero Vaz de Caminha. Então aqui tem toda a impressão da carta, e logo depois dela é que vem a transcrição, apresentada então aqui com a linguagem atual pelo Paulo Roberto Pereira, que é uma das consideradas melhores versões da carta de Pero Vaz de Caminha. E aqui outra ilustração bem bonita também, da chegada aqui com as naus e tudo. Então é bem interessante essa edição para aquele que quer ter em casa um objeto de reprodução aqui da carta do Pero Vaz de Caminha, para aqueles que gostam de história do Brasil, para quem quer ter acesso a esse documento tão relevante para a nossa história. E tem várias ilustrações aqui e os ensaios. É, portanto, então, uma edição para colecionador. A carta de Pero Vaz de Caminha, durante muitos anos, ela foi esquecida dentre os estudiosos, né? Ela é um documento que foi escrito justamente no momento em que ocorreu o descobrimento, o achamento do Brasil, no ano de 1500, e foi enviada ao rei e ficou guardado nos arquivos da Torre do Tombo, que é o local em Portugal onde se preservam os documentos oficiais. E até que em 1773 ela foi redescoberta naqueles arquivos pelo José de Seabra da Silva, que ficou com acesso a esse documento, que
teve a sua leitura, mas que não deu a devida importância naquela época, em 1773. Até que, passados aí cerca de 30, quase 40 anos depois, foi publicado pela primeira vez e com acesso, né, do escritor Manuel Aires de Casal. Ele publicou no livro Corografia Brasílica, e lá ele reproduziu então essa carta, e a partir desse momento, de 1817, é que a Carta de Pero Vaz de Caminha começou a ter aí uma maior atenção aos seus estudos e começou a ser reproduzida com maior quantidade, até que chegou então o momento da independência do Brasil, e aí surgiram então os movimentos, né, de reconstrução da história do Brasil a partir dos documentos antigos. Então os historiadores se detinham com maior tempo para os documentos que tratavam sobre o Brasil especificamente. Então, por isso, a partir desse momento, de 1822 em diante, a carta teve a sua relevância ampliada e, portanto, com o passar do tempo, reproduzida, estudada, até chegar no momento em que nós estamos como sendo um documento reconhecido até mesmo pela ONU como sendo um documento de alta relevância para a história e para a humanidade. Então, é um relato, né, justamente desse momento incrível de encontro dos europeus com os povos que já viviam aqui em nossas terras, né? E é interessante também que, além da própria carta do Pero Vaz de Caminha, como eu mencionei, vem também a carta de Mestre João Faras a Dom Manuel, que foi escrita em 1º de maio de 1500, ou seja, praticamente na mesma época. São 2 páginas que estão reproduzidas aqui em facsimile também, conforme a versão original, né? Onde ele fala, inclusive, sobre aspectos da astronomia da região, e relata isso ao rei. É bem interessante, uma carta que é informativa. Então, é realmente uma obra que vale a pena de você adquirir, procurando aí em locais que vendam edições antigas, que você possa ter acesso a essa edição e compor a sua biblioteca e tornar a sua biblioteca mais rica com esse documento tão relevante para a nossa história. E é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. Muito obrigado pela atenção.